Oi, eu sou Fernando Arede e vamos fazer uma reflexão no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 15. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos deles que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Em outra versão, o versículo 17 se encontra assim: ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Essa passagem dá uma referência ao concílio, ao estar com Cristo, estar na casa de Cristo, estar na igreja, se alimentar das palavras de Jesus, se alimentar da presença de Jesus. Porém, existe um grupo dentro da igreja, de um modo geral, que vai ser criterioso. Este grupo vai definir quem pode e quem não pode se alimentar. E esse grupo seleto, chamado erudito, de grande sabedoria ou posição social e boa posição financeira, eles questionaram, porque Jesus estava nesse local comendo com pessoas impuras, cidadãos de rua, pessoas de rua, de pouca estima, de mal-estar emocional, pessoas problemáticas. Esse grupo seleto criticou, questionou por que Jesus estava perto deste grupo tão desordeiro, tão largado, tão pecador. E Jesus bem respondeu. Na verdade, Jesus está no meio da igreja, mas dentro de um ambiente social, ou na igreja, ou em qualquer canto, em qualquer lugar, aonde se pronuncia o nome de Jesus, ali naquele grupo de pessoas haverá uma seleção dos chamados justos e dos injustos, os enfermos e os que estão sãos. Ele não veio chamar justos, ele veio chamar pecadores. Ele não veio chamar os que se acham sãos na sua saúde espiritual. Ele veio chamar os que são adoecidos. A diferença que os fariseus demoraram para entender, e muitas vezes existe uma réplica de conduta nos dias de hoje. Não, isso não é mais assim. Hoje o povo enxerga diferente, irmãos. Eu não falo como alguém que leu num livro, mas eu me lembro, em 1985, quando nós entrávamos numa igreja, estávamos numa comunidade terapêutica, e no domingo nós íamos numa certa igreja da nossa denominação, e curiosamente nós éramos exilados, cercados e afastados ali dentro. Não havia alguém que chegasse perto e nos recebesse e desse boa noite ao menos, ou bom dia. Não. Éramos o grupo dos rejeitados dentro de um ambiente de pessoas virtuosas. Muitas vezes me senti rejeitado dentro de um ambiente onde eu deveria ser aceito. Estou criticando? Não, estou avaliando. Há crítica também, mas há uma avaliação. Eu ponderei sobre aquilo. Mas o Senhor, que é misericordioso, muitas vezes me mostrou esse texto, em particular, Marcos, Mateus, Lucas, tem vários textos sobre este assunto. Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes.
Ele não veio para os justos, mas para os pecadores. E eu ali estava num grupo dos pecadores, dos enfermos. E eu tinha consciência disso. Outros também. Porém, aqueles que estavam na igreja, que eram seletos, julgadores, críticos, não sabiam discernir que muitos dos seus grandes problemas nem estavam fora da igreja visitando ela. Estavam dentro da igreja gerando joios, porque o joio gera joio. E, infelizmente, muitos ali não eram trigo, eram joio. E tiveram uma recepção não saudável, pouco cristã. Porém, aqueles que permaneceram só se alimentando de Jesus, independente da crítica dos fariseus da vida, esses prevaleceram, cresceram, se aproximaram e foram muito abençoados. E foram abençoadores. Assim fica uma máxima. Não interessa onde tu estás. Não interessa quem tu és. O que interessa é que estejas com Cristo. Porque eu tenho aprendido uma coisa. Aqueles que se acham justos ou melhores, acreditem, esses são os maiores adoecidos. Esses são os maiores pecadores. Porque quando você se julga acima de outro, você já está errado. E muitos ali eram melhores, se achavam melhores. E declaravam isso com atitude, discriminando os enfraquecidos, os enfermos, os pecadores. Mas aqueles que prevaleceram com Cristo, independente da crítica dos chamados fariseus do dia atual, esses vão ser bem-aventurados e recebidos pelo Senhor Jesus já neste tempo. E muitos que julgam a outros com críticas fervorosas, cada um vai dar conta do seu próprio erro, da sua própria atitude. E esses são doentes, aqueles que reconhecem a sua enfermidade, de se sentirem superiores a outros, ainda há chance. Mas é necessário perceber, não existem melhores. Existem aqueles que se firmam e se fixam em Cristo. Estar em Cristo é muito mais do que ouvir falar dele. É segui-lo, é andar com ele, é aprender com ele. Em Cristo a honra, a glória. Que sejamos pecadores, que sejamos enfermos, que necessitemos do médico, isso tudo é verdade. Mas saibamos, em Cristo encontramos isso tudo. E com Cristo somos mais do que bem-aventurados. Que Ele ensine a todos e fortaleça aqueles que já entendem e já têm essa conduta íntima. Sou enfermo, sou pecador, mas sou de Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe.